Olá a todos os alunos da Escola Bíblica Quadrangular do Jardim Dourado, paz seja convosco. Hoje estamos aí na aula de número 10 da nossa apostila Estação Roxa. Essa aula se encontra na página de número 69. E hoje nós vamos aprender aí detalhadamente. Na aula passada nós tivemos uma visão panorâmica das Escrituras, né? Nós falamos a Bíblia no seu contexto como um todo e hoje nós vamos começar uma série, né, de estudos mais, podemos assim dizer, né, de modo mais popular, fatiado, ou seja, por setores e por temas da Bíblia, por partes e seções dela. Então, antes de mais nada, vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo para esta aula, para esse momento que vamos passar juntos, né? Juntos através aí do vídeo, a igreja se reinventando e estando aí com certeza mais nas mídias, mais nas redes sociais, mais também, né, por meio da internet. E assim a gente dá continuidade aos trabalhos, aos estudos, a tudo aquilo que a palavra de Deus, né, proporcionando aí a palavra de Deus, não só a nossa igreja, mas a todos que possam acessar também esse vídeo e estão assistindo. Vamos orar. Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, graças lhe damos, Senhor, por mais uma aula, mais uma oportunidade. Estamos aqui para aprender a Tua santa e bendita palavra. Pai, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, as nossas mentes, para que possamos compreender, Pai, ainda mais as Suas Escrituras. Que o intérprete delas, o Espírito Santo, esteja conosco em toda esta aula, e não só nesta aula, como o Senhor disse, né, que o Consolador estaria conosco até que a igreja seja arrebatada. Por isso, meu Pai, pedimos a direção do Teu Espírito Santo para esta aula. E que nós não só possamos aprender, mas também a colocar em prática todo o ensinamento da Tua palavra em nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que oramos agora e também abençoamos a cada aluno da nossa Escola Bíblica Quadrangular. Pai, é no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém? Então, nós vamos para a aula de número 10, falando sobre, começando pelo Antigo Testamento, coloquei TAT, que é a sigla que ensinamos na aula passada, e vamos falar hoje sobre a lei, é isso mesmo, sobre a lei, ou, não está na apostila, mas também chamado de Pentateuco. Ou até do hebraico, conhecido pelos judeus como Torá, tá bom? E a lei, ou Torá, eu costumo mais chamar de Pentateuco, ela é, como diz aqui na página 70, uma palavra grega que significa conjunto de 5 livros, ou até chamado de 5 rolos. E emprega-se como sinônimo do grupo dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Na escritura hebraica, esses livros formam um grupo à parte intitulado Lei, ou como coloquei já na lousa, Torá. Por várias vezes se emprega o termo, tanto no Antigo como no Novo Testamentos. Ou seja, já no Antigo Testamento, quando se fala lei, você está lendo uma passagem que fala, foram encontrados os livros da lei. Eles estão se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, tá certo? E quando lá no Novo Testamento se refere aos livros da lei, também estão se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco. Você vai encontrar aí, né, a apostila mostra alguns exemplos como Esdras 8.1, Mateus 12.5 e João 1.45. Então, esses são alguns exemplos falando a respeito do Pentateuco. Então, Pentateuco significa conjunto de 5 livros. E nós vamos aí para um estudo, né, já que é mais detalhado, sobre esses 5 livros do Pentateuco. Eu até trouxe mais do que está na apostila, é um bônus aí para todos nós entendermos ainda mais. Então, é 5 livros que se divide o Pentateuco. O primeiro deles, todo mundo
conhece. É o mais fácil de achar quando o pregador pede. Chamado de Gênesis. Gênesis é um livro, né, importante e norteia toda a Bíblia. Por quê? Porque é em Êxodo que nós vamos entender a origem do pecado. É em Êxodo que nós vamos entender a criação. É em Êxodo que nós vamos ver também a formação e a escolha do povo de Israel para a história bíblica que vai se desenrolar ao longo do Antigo Testamento. Então esse livro ele é muito importante. E o autor de Gênesis, aliás, não só de Gênesis, tá? Vou até colocar um parênteses aqui. Segundo estudiosos, alguns estudiosos, o autor desses 5 livros, Pentateuco, foi Moisés. Então, foi Moisés que escreveu os 5 livros chamados no compêndio de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, então, foi escrito por Moisés. Inclusive tem Bíblia, né? As mais antigas realmente vinham, que era assim, o primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, ou o segundo livro de Moisés chamado Êxodo. E nós vamos explicar mais à frente cada um deles. Alguém sabe dizer, né? Essa é uma pergunta para você mesmo, né? O texto base ou o versículo-chave do livro? O versículo-chave do livro de Gênesis é o seu capítulo 1 e o versículo 1. Que nele vai se falar, no princípio criou Deus os céus e a terra. E é muito importante essa palavra-chave do livro de Gênesis, que é a palavra, já está no versículo 1, que é a palavra criar. Só que esse criar da palavra que está no livro de Gênesis não é apenas um criar, como nós homens criamos, mas é do hebraico chamado bará. E bará significa, no hebraico, criar do nada. Então, para um judeu, você só se usava bará, ou seja, criar do nada, somente para aquele que pode fazer isso, que é o próprio Deus. Então, o que norteia no livro de Gênesis, nessa questão, né, de versículo central, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Criou significa bará, criar do nada. Inclusive, esse primeiro versículo, em hebraico fica Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Essa é a cerne no hebraico. E esse livro de Gênesis, a apostila vai nos dizer assim, ó. Ele até diz, né? Normalmente os livros do Antigo Testamento têm seus nomes tirados das palavras introdutórias. No princípio. Gênesis significa princípio. Gênesis pode ser descrito com exatidão como o livro dos inícios. Então, quando alguém te perguntar, o que é Gênesis? Tem que apontar uma seta aqui. É voltado à criação. Esse é o norte do livro de Gênesis. Pode ser dividido em 2 porções principais. Aqui a nossa apostila, nosso livro, aponta para 2 porções. Mas tem estudos que vai nos apontar que podemos dividir em até, na verdade, 10 porções este livro, tá? E ele vai dizer assim, a primeira parte diz respeito à história da humanidade primitiva, ou seja, antiguidade, nos capítulos 1 a 11. E ele vai dizer, a segunda parte trata da história do povo judeu, hebreu, que Deus escolheu para abençoar todas as nações da terra, que é a partir dos capítulos 12 a 50, que é onde entra aí a história dos patriarcas, que são fundamentais, né, para a formação do povo de Israel. O povo de Israel fala que são filhos de Abraão, né? O primeiro pai, o primeiro patriarca é Abraão. Depois, é claro, foi Isaac e depois Jacó, a qual teve seu nome trocado para Israel. Então, está escrito assim, tem-se aceito que
que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, utilizando-se material gravado em tábuas de barro e procedentes de Noé, Sem, Terá e outros. Depois eu vou explicar mais à frente porque até como foi esse livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, a gente sabe que ele é dividido em 2 ou até mais porções. O interessante é que o primeiro, isso aí vocês podem fixar, o primeiro relato no livro de Gênesis vai se voltar à criação. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu quero tratar com vocês é sobre, no livro de Gênesis, a primeira anunciação do Evangelho. Vai falar, como assim? Essa anunciação, os teólogos chamam de proto-evangelho. E a primeira anunciação do Evangelho acontece em Gênesis 3,15. Vamos abrir lá Gênesis 3,15? Inclusive, é rapidinho abrir Gênesis 3,15. Vamos lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Primeiro livro da Bíblia. Ele diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós vemos, uma menção à descendência da mulher, que da descendência da mulher viria um homem, que seria o Messias, que viria para acabar de vez com Satanás, que ia esmagar a cabeça de Satanás. A gente sabe que quem tem realmente todo esse poder para esmagar a cabeça da serpente, o diabo ele é conhecido, Satanás é conhecido lá no livro de Apocalipse como a antiga serpente, conhecido como a serpente, como uma cobra, E o único que pode esmagar, realmente tem todo o poder para fazer isso, é o Senhor Jesus. E então nós vemos já no livro de Gênesis, olha que interessante, a primeira anunciação do Evangelho. O primeiro profeta não foi um homem, foi o próprio Deus, a qual profetizou que viria da semente da mulher alguém que iria derrotar Satanás. E este anúncio é o primeiro anúncio do Evangelho já no início da Bíblia. Porque a gente sabe que em Gênesis 3 é um capítulo que vai tratar sobre a queda do homem no pecado. Mas Deus anuncia já desde a queda que haveria um Salvador, de que haveria alguém que tiraria o homem desse pecado, tiraria da escravidão do pecado. Então nós vemos em Gênesis 3,15 chamado de proto-evangelho, a primeira anunciação do Evangelho. E nós vemos também em Jesus em Gênesis, através da primeira anunciação do Evangelho, e também em Gênesis 49:10, que é uma profecia de Jacó a respeito do governo de Judá em Israel. E ele vai anunciar sobre a referência messiânica ao Rei Eterno Jesus. Vamos lá em Gênesis 49. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Praticamente o fim do livro de Gênesis. O penúltimo capítulo. Versículos... Olha, eu vou até ler do 9 para vocês entenderem. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Aí Jacó diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha só, a ele obedecerão os povos. Aqui já é Jacó profetizando sobre a vida do Messias na tribo de Judá. Por isso que a gente chama, às vezes, de leão de Judá. Porque a própria tribo já era chamada de leão, leãozinho. E o estandarte
de guerra da tribo de Judá era um leão. Ó, só as curiosidades bíblicas. Então, isso já é apontando Jesus em Gênesis, tá ok? O primeiro livro da Bíblia que faz parte aí do Pentateuco. Eu vou afastar, se você quiser congelar, para você, né, anotar, porque eu vou apagar, porque temos mais um livro para nós falarmos, que é o segundo livro do Pentateuco. Um livro que todo mundo também gosta de pregar, falar, que é o livro de Êxodo. Tem um significado Êxodo. Êxodo significa saída. E o tema desse livro, do livro de Êxodo, é esta palavra: redenção. A gente sabe que o livro de Êxodo vai tratar, como seu tema central, a respeito da saída do povo hebreu. É verdade, né? Todo mundo vai ver uma setinha escrito criação, mas Êxodo não é criação, tá, gente? Pronto. Então, a gente sabe que é saída, hein? Êxodo é saída. E no livro de Êxodo, como está até aqui na apostila, Moisés, como um grande legislador e líder do povo hebreu, porque a palavra de Deus vai dizer que Moisés era instruído na ciência dos egípcios, né? E era poderoso em palavras, ou seja, possivelmente Moisés não poderia ser gago para falar para milhões de pessoas, né? E um cara instruído. Escrevera o Gênesis à vista de documentos já existentes. Claro que a gente sabe que tem um lado espiritual, mas a gente sabe que Moisés escreve o Gênesis através de 3 tipos de fontes. Eu vou até voltar em Gênesis. Olha que interessante. Tradição oral. O povo judeu gostava muito de contar a história dos seus patriarcas. Principalmente, eles preservaram isso depois que a família de Jacó chega ao Egito e se instala lá. Também há relatos biográficos sumérios a respeito da criação, do que eles enxergavam a respeito disso. Também temos histórias paralelas sobre o mesmo assunto das culturas vizinhas de Israel, tá? Então a gente sabe que Moisés, como era todo instruído, foi a pessoa certa para escrever Gênesis, é claro, sendo inspirado pelo Espírito Santo, que revelou a ele a verdadeira história. Porque a gente sabe que o que o homem conta não se tem tanta credibilidade. Porém, a gente sabe que esse livro é inspirado por Deus. Então, o próprio Deus, com certeza, revelou a verdadeira história, o verdadeiro relato da criação para Moisés. E Moisés escreveu. Com o Êxodo, começa a história do próprio Moisés. Sua vida e sua obra são assunto de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele mesmo escreveu estes livros. Aqui vai dizer a apostila. O livro de Êxodo é o livro da redenção, porque a gente trata como essa saída do Egito do povo judeu, né? Até eu colocar uma setinha aqui. Egito. Como também Jesus nos tirando da escravidão do pecado. Por isso que a gente chama que é um livro da redenção, porque é nesse livro de Êxodo que a gente vê a primeira Páscoa, comemorando a saída naquela época, Egito. A gente sabe que hoje a gente comemora, né, a Páscoa no sentido da morte do Senhor Jesus. A morte dele que nos trouxe vida e a sua ressurreição. Então, a gente comemora a Páscoa num outro sentido. Principalmente, na verdade, a gente vê a Páscoa instituída aí na ceia do Senhor. Tá certo? Porque foi durante a última ceia de Páscoa que Jesus institui a ceia do Senhor para os seus discípulos. Então,
a gente vê em Êxodo, né, sobre a primeira Páscoa. E quando a gente vê sobre a primeira Páscoa, a gente vê Jesus sendo retratado no livro como o Cordeiro Pascal, né? Então, Jesus, o Cordeiro Pascal. Acho que é um coal, né? É tudo... Nota aí. Então, Jesus, a gente vê ele retratado nesse livro, tratando da redenção, da salvação do homem, né? Tipificando na história. Jesus é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto naquela noite de Páscoa. Tipificava Jesus Cristo. Então, a gente vê que desde do começo do Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, nós estamos vendo Jesus nas Escrituras. Conforme Jesus falava, que as Escrituras de mim testificam, e delas cuida ter a vida eterna. E já vemos aqui, redenção. Redenção para nós hoje em dia, vida eterna. Liberdade de sermos, né, libertos do ser escravos do pecado. Então, Jesus, o Cordeiro Pascal. Então, nós estamos vendo Jesus nos livros da Bíblia. A gente vai começar a ver daqui para frente Jesus, onde ele é apontado nos livros. Hoje nós vemos Jesus, porque ele está em todas as Escrituras. E tem muita gente que termina Gênesis, aí começa Êxodo, aí parece que vai querendo avacalhar na leitura bíblica do ar, aí embaça. Mas vocês vão entender mais pra frente por que é tão gostoso se a gente continuar. Porque a gente vai falar sobre mais um livro, né? São 5 livros que a gente vai falar hoje na aula, que é o livro de Levítico. Nós vamos falar de Levítico. Esse livro é o mais chato, as pessoas começam a ler ele, aí desiste de vez de ler a palavra. Levítico. Vamos lá. Então, Levítico é um livro, né? O nome Levítico foi adotado baseando-se no fato de que todos os sacerdotes serem levitas, ou seja, membros da tribo de Levi. Então é Levítico por causa dos levitas. Tá? E a apostila vai continuar dizendo assim: portanto, o livro trata-se de um manual para os sacerdotes. Então, era isso que norteava para o sacerdote naquela época. Holocaustos, e a forma de matar o cordeiro, e a forma de oferecer o cordeiro, e tudo aquilo. Era um manual para os sacerdotes, mas também para todo o povo judeu. Muitas leis são precedidas da frase: fala aos filhos de Israel. Olha só que interessante. A finalidade deste livro é a de dar a conhecer os princípios da frase, e as leis pelas quais se regia o povo escolhido, cujo Deus é um Deus santo e que exigia que seu povo também fosse santo, como diz lá em Levítico: sereis santos porque eu sou santo. É a ordem que vem dos céus. Então, a gente sabe que o tema central, né, o tema do livro de Levítico é santificação. É isso que vai tratar o livro de Levítico, sobre santificação. Porque o povo precisava ser santo como o Senhor é santo, separado, liberto do pecado e realmente separado para servir a Deus, para ter uma vida com Deus. Também traz todas as orientações de como deve ser realizado o culto ao Senhor em seu tabernáculo. O Senhor tirou o seu povo do Egito para prestar-lhe culto. O livrou da escravidão do Egito para ser servo do Altíssimo. Então Deus queria um povo separado, um povo remido, né, que servisse a Ele. E o interessante é que a gente vê o livro de Levítico, né, a respeito de ser um manual para os sacerdotes. Claro que não estou falando só do livro de Levítico, mas toda a Bíblia ela tem que ser um manual para os cristãos. Porque Deus, lá em Êxodo, vai retratar que nós somos um reino de sacerdotes. Sacerdotes no sentido de ministrarmos a palavra dele às nações, ministrarmos a palavra dele a vidas. Tá certo? Então,
a gente vai, em Levítico, a gente vai ver a respeito aí, né, do trabalho sacerdotal dos ministros da Antiga Aliança. E em Levítico, Jesus é o sumo sacerdote. Tá certo? Aquele sumo sacerdote era aquele que apresentava uma vez ao ano sacrifícios a si mesmo, depois a favor do povo, para o perdão dos seus pecados. Só que, com mais detalhes, depois a gente vai ver mais para frente, é no livro de Hebreus, sendo retratado sobre essa questão do sumo sacerdócio de Cristo. Porque a gente sabe que Cristo se ofereceu, além de ser sumo sacerdote, se ofereceu uma única vez como sacrifício completo, que nos livrou da ira de Deus e nos limpou, nos lavou de todo o pecado. Então, quando você lê o livro de Levíticos, você tem que saber que todos aqueles sacrifícios, aquelas ordenanças, tudo aquilo, aquelas leis cerimoniais, elas já se cumpriram em Cristo na cruz. Leia para conhecer, leia para ver, para se inteirar e saber. Isso aqui, tudo isso aqui apontou para Cristo, para a obra que Ele fez na cruz. Aí você continua a sua leitura, aí você não para a sua leitura e, se abusar, você ainda pesquisa, vai mais a fundo para saber como que era mesmo aquele sacrifício, como que era o tabernáculo, como que era a rotina do sacerdote, como era a rotina dos levitas e as festas do povo de Israel. Aí você vai se aprofundando muito mais, tendo conhecimento do que essa palavra riquíssima nos diz. Então esse é o terceiro livro do Pentateuco, né? Da lei, Levítico. Agora nós vamos para o próximo. Outro também que o povo meio cavacalha. Mas já quem passou por Levítico já é um campeão. Já começa a ler a Bíblia e não querer parar. Que é o livro de... Eu peguei o vermelho aqui. Livro de Números. Olha só, em livro de Números. O livro de Números, fiz bastante anotações aqui. Ele é o maior livro do Pentateuco. Por que ele é Números? Porque ele é relacionado ao censo. Na verdade, o segundo censo. Porque quando chega ali em Números, Números vai retratar muito sobre, como diz na apostila aí, toda a viagem do povo, da caminhada do Monte Sinai até as terras de Canaã. Então vai mostrar toda essa trajetória do povo, toda a trajetória do povo no deserto, que está aqui na sua apostila, que é no versículo 1, a palavra Bemidbar, que vai significar no deserto. Então, vai resumir, versículo 1 resume perfeitamente o conteúdo do livro, que foi a peregrinação do povo judeu do Monte Sinai, porque lá no Sinai que o povo recebeu as leis a respeito do que Deus queria para o povo, que é o livro de Êxodo. Quando chegamos, que vai nortear o livro de Levíticos, aí chegando em Números, vai contar quando eles saíram do Sinai até chegar à terra de Canaã. Então, diz assim o livro de Números: esta travessia pelo deserto durou 40 anos. 40 anos. Então, por causa desses 40 anos, um tema do livro de Números é disciplina. Porque por causa da primeira geração no deserto,
O povo de Israel teve que caminhar 40 anos no deserto até que segundo povo, né? Segunda geração se levantasse, que seria a geração que realmente entraria na terra de Israel. Então, essa segunda geração ela teve que ter disciplina para obedecer aos mandamentos de Deus, para fazer valer esses mandamentos e para que pudessem assumir a terra de Israel. A terra de Canaã, no caso, né? Depois virou de Israel. Aí diz assim, no livro de Números conhecemos as relações de Deus com Israel, seu povo, num dos períodos mais críticos da sua história, e a bondade, paciência e misericórdia de Deus e também de Moisés, que se colocou muito como intercessor do povo durante este longo tempo. Então, Números vai registrar essa viagem do povo, pelo deserto. E lá no deserto, podemos ver Jesus neste livro, na coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo, que é um F, tá, gente? Durante a noite. Então nós vemos essa sombra que a nuvem faz. Fogo também, né? Essa sombra que faz o povo ficar no esconderijo do Altíssimo, guardados e protegidos. Aquele povo, independente das circunstâncias, eles caminharam pelo deserto, mas eles tiveram aí a misericórdia, o amor e a proteção de Deus sobre a vida deles. Agora nós vamos para o último livro. Então nós somos Êxodo, Levítico, Números e vem agora Êxodo, né? Eu sei, a minha câmera Google tava falando aqui, mas é porque eu me confundi nos meus dedinhos, né? Gente de humanas é fogo, não conta muito bem. Vamos, é claro, para o quinto e último livro. Quinto e último livro. É o quinto e último livro, que é chamado de Deuteronômio. Ele significa segunda lei, ou até repetição da lei. E tem como tema reflexão. Porque quem estava prestes a entrar na terra de Canaã, na terra prometida, era a segunda geração, né, que esperou aquela primeira morrer, a segunda geração do povo que saiu do Egito. Então, Moisés, antes desse povo entrar na terra de Canaã, repete as leis que Deus falou com os pais daquela geração, né? E mostrou a aliança de Deus com aquele povo para essa geração. O interessante é que quando chega em Deuteronômio, aquele povo não tinha noção nenhuma de como foi o Mar Vermelho se abrir, como foi as 10 pragas acontecer sobre o Egito para a libertação daquele povo. Aquele povo não tinha noção das grandezas que Deus havia feito para eles chegarem até ali, para assumir aquela terra prometida. Então, Moisés repete as leis, repete o compromisso entre Deus para com o povo, mas o que o povo teria também para com Deus obedecendo às suas leis. Por isso vem a reflexão. E o mais interessante, que isso não é mais título de curiosidade, aquele povo nunca, até ali naquela repetição da lei, nunca teve uma experiência com Deus. Eles ouviram falar que o mar se abriu. Eles ouviram falar que o Egito sofreu com 10 pragas, mas eles nunca viveram. Mas, sob a liderança de Josué, eles tiveram a primeira experiência. O Rio Jordão se abriu
tipificando também quando o Mar Vermelho se abriu lá atrás, mostrando que, assim como Deus foi com Moisés, também estava sendo com Josué e era com aquele povo que ia assumir a terra prometida. Então, quando a gente vem para Deuteronômio, a gente sabe que toda essa reflexão foi levar essa segunda geração a considerar esses erros e acertos dos seus pais, eles analisarem esses erros e acertos e também lembrarem-se dos próximos desafios que iam enfrentar, assumindo aí a terra de Canaã, conquistando ela. Então, a apostila vai nos dizer assim, na próxima página. A palavra Deuteronômio significa a segunda lei ou lei repetida, como coloquei já ali. Este livro contém os discursos dirigidos por Moisés ao povo antes de entrar na terra prometida. Em contraste com os preceitos minuciosos das narrações em Êxodo, Levítico e Números, aqui as palavras são dirigidas a todos os membros da congregação, todos os membros então do povo de Israel, da nação de Israel. Em Deuteronômio, Moisés reitera certas condições, promessas, alianças feitas por Deus com o povo de Israel. Ele enfatiza principalmente que o povo deveria amar ao Senhor de todo o coração. Está lá em Deuteronômio 30, versículos 9 ao 20. Essa coisa do amor que nós temos que ter para com Deus me fez ver nessa Bíblia aqui, inclusive, a Bíblia da Escola Bíblica, enquanto eu estudava para preparar essa aula, e ela diz assim: o amor de Deus e o amor a Deus. O amor é o fundamento da relação com o Senhor. Deus não quer se relacionar com homens e mulheres sem amor. É necessário para uma relação existir o amor. E é a mesma coisa entre Deus e os homens. Deus não quer fazer do povo lavado e remido pelo sangue do seu Filho um povo fantoche, um povo marionete, um povo escravo. Não. Jesus até diz: vocês são meus amigos. E o amigo dá vida pelo outro. E foi assim. Deus não poupou nem o seu único filho, mas antes entregou-o por toda a humanidade, para que pudesse ter esse amor dos homens. Não porque, Deus é carente, porque na verdade Deus é soberano, ele não precisa desse amor humano, mas ele desde a criação sempre quis se relacionar com o homem e com a mulher, desde o princípio. Na viração do dia em Gênesis, o livro que nós começamos a explicar anteriormente, Deus ia na viração do dia para falar com o homem e com a mulher no jardim. E hoje é assim. O pecado entrou por um homem chamado Adão, o princípio da criação. Mas nós, humanos, que somos a coroa da criação de Deus, porque tudo Deus criou no haja, pela palavra, mas no homem ele parou tudo e falou: não, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E assim, Deus cria esse homem. Mas o pecado entrou no mundo. Só que Deus provê a salvação através de Jesus Cristo de Nazaré. Um homem que veio da tribo de Judá. Uma profecia que se encontra no Pentateuco. O evangelho já é anunciado desde quando o homem cai no pecado, de que haveria alguém, como diz o apóstolo Paulo, que em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés, o Senhor Jesus, que vai vencer a antiga serpente, o diabo. Então nós vemos tudo isso apontando para essa salvação e para o amor de Deus. Quando eu falei de oferecer o único filho, no Pentateuco também nós vamos ver que em Gênesis, Jesus também é tipificado como o cordeiro no altar de Abraão. Abraão ofereceria Isaque, o seu único filho, tipificando Cristo, o único filho de Deus que foi oferecido aos homens. E quando nós falamos de amor, o amor de Deus, eu copiei igualzinho, porque é muito bonito. Diz assim, né? O amor é o fundamento da relação com o Senhor. O amor dele nos sustenta. E nosso amor a ele nos motiva a obedecer-lhe.
Se você o ama de verdade, se você ama o Senhor, realmente como você diz, estou pegando um pouco pesado, mas é uma verdade. Levantar as mãos e ficar cantando lindo, lindo és, é fácil. Mas e quando você tem decisões a tomar? Você toma conforme a palavra deste Deus que você ama? Você faz, anda e se comporta com alguém que o ama? Deus não está querendo que você obedeça a palavra por obrigação, por liturgia, por ritualidade. Não. Ele deseja por amor. Simplesmente por amor. E uma frase interessante diz assim: o fim da lei é o amor. Cumprir a lei não tem que ser por obrigação, mas tem que ser por amor. Porque quando se ama, se cuida. Se faz de alguma forma, para agradar. E é a mesma coisa com Deus. Ele já fez tudo. O preço que já foi pago por nós é inimaginável. Foi preço de sangue. E o que nós fazemos por ele não chega nem perto desse tão grande amor que Deus fez por nós. Então, quando a gente vê Deuteronômio, nós vemos a respeito do amor e a obediência. Deuteronômio vai retratar isso. E quando a gente fala de amor e obediência, eu tirei de um livro do Instituto Teológico Quadrangular, do ITQ, um livro de Pentateuco, que ele diz assim: o amor e a obediência genuínos, não pode ser falso, aos mandamentos de Deus são inseparáveis. Se você ama a Deus, você vai obedecer a Deus. E se você obedece a Deus, é porque você o ama. Não tem uma coisa a ser separada da outra. E por isso que Deuteronômio é uma reflexão para aquela segunda geração. Se eles realmente amariam a Deus de todo o seu coração. E amar a Deus de todo o seu coração é colocar Deus no destaque, na prioridade, acima até dos seus próprios belos prazeres, da sua própria vontade. Então, quando nós falamos de Deuteronômio, não tem como falar de amor, de obediência, das leis de Deus para aquele povo, que é claro, também serve para nós hoje, porque é a palavra de Deus, nosso manual. E se você prestar atenção nos capítulos do Evangelho em que Jesus é tentado pelo diabo no deserto, todos os versículos, Jesus vai retratar e direcionar ao livro de Deuteronômio. Ele se defende com passagens do Deuteronômio. Ou seja, devemos usar a palavra de Deus até no momento da tentação. Então, Deuteronômio, nós vemos também Cristo aqui. Principalmente, nós vemos Cristo em Deuteronômio, sendo a nossa cidade de refúgio. Jesus é o nosso refúgio, porque em Deuteronômio vai citar a cidade de refúgio que a nação vai ter que separar, para as pessoas que vão estar em julgamento. Isso é uma outra situação para ser explicada. Mas ele é a cidade de nosso refúgio. Por isso que a palavra de Deus fala, ele é o refúgio bem presente na hora da angústia. Então vemos Jesus tipificado aí como cidade de refúgio em Deuteronômio, e sendo especificado. Então, chegamos aí ao fim da aula de número 10, fazendo esse estudo mais detalhado. Aula passada, nós falamos da visão panorâmica da Bíblia como um todo, e agora nós começamos, a partir desta aula número 10, a ir por cada livro da Bíblia. Quero agradecer, por você ter ficado todo esse tempo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, te guarde, te sustente, te fortaleça e te leve para o refúgio, principalmente um período que estamos passando. Que Deus realmente tenha misericórdia de nós e que possamos nos arrepender e realmente ter um amor e uma obediência genuína, inseparáveis, obedecendo aos mandamentos do nosso Pai. Que Deus te abençoe. Eu quero declarar
a bênção, a vitória sobre a sua casa e sobre a sua família. E que você, em nome do Senhor Jesus, não seja apenas um ouvinte que vai agora, ao desligar esse vídeo, ou até mesmo quando terminar de ler a palavra, ir embora e não levar nada para praticar. Mas que você pratique. Que você seja um discípulo de Cristo. Um verdadeiro discípulo, frutificando em toda boa obra. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.